Seja muito bem-vinda ao Pode Falar na Cara, um podcast sobre empreendedorismo feminino. Eu sei que algumas já me conhecem, outras caíram aqui de paraquedas, então o primeiro episódio é para eu poder me apresentar para vocês formalmente e poder falar um pouco sobre esse projeto que eu iniciei e o que me motivou a criar o podcast e o que me motivou a empreender. Então, para quem não me conhece, prazer, meu nome é Kelly, eu tenho 26 anos e eu sou maquiadora, designer de sobrancelha e lash designer. E eu sei que muito provavelmente você deve estar se perguntando por que a menina que faz sobrancelha está criando um podcast, justamente pelo fato de que eu também já me enxerguei apenas como a menina que fazia sobrancelha. Eu empreendo desde os meus 18 anos, mas eu confesso que há uns 2 anos que eu realmente decidi levar isso mais a sério. Para falar a verdade, eu nunca fui muito boa aluna. Eu era aquela aluna que conversava com a sala inteira, não importa onde o professor me colocasse, eu ia conversar até com a parede. Eu sempre gostei de estudar apenas o que era do meu interesse. E isso acabou me prejudicando bastante na escola, tanto que eu reprovei. Quando eu me formei, eu queria fazer faculdade de publicidade e propaganda. Mas eu percebi que talvez passar 5 anos estudando talvez não seria o ideal para mim. E hoje em dia eu estudo todos os dias e sou completamente viciada em comprar curso. Eu tenho curso de tudo que você pensar. Como eu sempre gostei de maquiagem e tenho uma família muito grande, cheia de mulheres, toda vez que eu vinha passar as férias e me maquiava, alguma tia, alguma prima pedia para eu poder fazer nelas. Foi aí que eu pensei, e se eu trabalhasse com isso? É algo que eu já gosto. Então eu falei com meu pai que eu preferia fazer um curso profissionalizante para já começar a trabalhar em vez de fazer uma faculdade. Ele não gostou muito da ideia, mas me apoiou. Então a gente achou um instituto na cidade vizinha, da área da beleza, onde eu fiz mais de 1 ano e meio de curso de maquiagem e de cabelo. Eu não queria trabalhar com sobrancelhas, mas quem fizesse o curso de maquiagem ganhava o curso de sobrancelha junto, então meio que foi um combo e eu acabei aprendendo até sem querer. E hoje em dia eu confesso que é um dos procedimentos que eu mais gosto de realizar no meu estúdio. E depois de formar no curso, a gente tinha um quarto vago em casa porque meu irmão tinha ido embora para Brasília estudar. E eu decidi que eu ia atender ali. Então a gente esvaziou o quarto do meu irmão. Eu peguei uma mesa de escritório de uma antiga oficina do meu pai, o espelho daquele aparador que muita gente tinha em casa e as maquiagens mais baratinhas que tinham no mercado e que eu tinha condição de comprar. Pegava minhas amigas, fazia de modelo e cobrava R$ 50 pela maquiagem. E pra falar a verdade, elas nem eram tão bonitas assim. E é por isso que eu falo hoje em dia para as minhas alunas que tudo é prática. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce com o dom de maquiar, ninguém nasce com o dom de fazer cílios, sobrancelha. Tudo é prática, tudo é prática. Fazer repetidamente. Só assim a gente realmente se torna boa. Inicialmente eu não tive muitas clientes, até porque eu não sabia me divulgar. E acabou que veio a pandemia. Eu atendia em casa e simplesmente não tinha mais festa, não tinha evento, porque a gente estava em pandemia, e eu não podia receber qualquer pessoa dentro de casa. Eu morava com os meus pais, então a gente não sabia o tamanho do risco que a gente corria. Foi aí que eu fiquei de 2020 até 2021 sem emprego, sem trabalho. Eu parei de maquiar, parei de atender, abri uma lojinha com uma amiga minha de roupa feminina online. Deu muito certo no início, mas acabou que teve greve dos Correios e teve crise. Então as vendas caíram bastante. Minha amiga fazia faculdade, tinha TCC, fazia estágio, então acabou ficando muito complicado para nós duas levarmos a lojinha em diante. E aí depois de muito tempo, de muito perrengue e literalmente passar por uma fase ali bem depressiva, para ser sincera, eu decidi que eu ia voltar a maquiar em janeiro de 2022. Lembrando que eu me formei em maquiagem em 2018. Então eu chamei umas 2, 3 amigas ali de modelo para eu poder maquiar e poder voltar a me divulgar. E foi quando eu e minha família a gente decidiu que a gente ia mudar de cidade. Eu morava numa cidade com 30 mil habitantes e me mudei para uma cidade de 10 mil habitantes. Mas apesar da cidade ser menor, foi muito bom para mim, profissionalmente falando.
Assim que a gente decidiu mudar, eu quis aprender um novo procedimento, que era a extensão de cílios. Estudei bastante no mês que a gente teve para se organizar para a mudança. Então, o meu maior diferencial na cidade foi ser uma profissional que não trabalhava apenas com um procedimento. Porque normalmente a pessoa faz só sobrancelha, ou faz só maquiagem, ou faz só cílios. E o meu principal diferencial era fazer praticamente todos os procedimentos. E quando a gente mudou, eu também achei que eu iria atender na casa dos meus pais, mas eles não deixaram, o que me deixou bastante nervosa, porque eu estava numa cidade que ninguém me conhecia. Então, como eu ia conseguir clientes para ter um dinheirinho para pagar um aluguel? Mas aí meu pai falou: não, a gente vai procurar um lugar e você vai trabalhar e vai pagar o aluguel. Foi quando a gente achou um cômodo, o aluguel era R$ 300, e eu fiquei tipo, meu Deus, R$ 300? Como que eu vou conseguir R$ 300 para pagar o aluguel, fora a conta de água, fora a conta de luz? Como que eu vou fazer isso sem ter uma cliente? Mas eu fui. Eu nunca tive problema em começar literalmente do zero, quantas vezes preciso. E então foi aparecendo uma cliente, que indicou para outra, que indicou para outra. Minha família é muito grande e conhece muitas pessoas na cidade, então eles me indicavam bastante nesse meu início. Mas eu ficava semanas sem atender. Eu lembro que no primeiro ano tinha semana que eu tinha 2, 3 atendimentos na semana, de R$ 25. Mas como eu comecei a fazer cílios, 2 cílios no mês já pagava meu aluguel. Mas eu sempre passava na avenida principal da cidade e tinha um lugar lá que toda vez que eu olhava para ele eu pensava, eu vou abrir meu estúdio ali. Eu não sei como, eu não sei quando, mas um dia eu vou abrir o meu estúdio aqui na avenida principal, nesse lugar aqui. Então depois de 1 ano e meio, eu já tinha uma clientela que gostava do meu trabalho e aí eu decidi que era hora de começar do zero de novo e mudar de estúdio. Só que nesse caso não era tão do zero assim, porque eu já tinha experiência e eu já tinha clientes que, independente do lugar que eu fosse atender, elas também iriam. E finalmente o ponto que eu sempre sonhei em abrir o estúdio estava desocupado e livre para mim. Meu pai, que sempre esteve comigo em todas as decisões e me ajudando em tudo e sendo meu quebra-galho em tudo, visitou o local comigo e eu senti que ele sentiu que não era uma boa ideia porque o investimento no lugar ia ser alto. Mas eu estava determinada que ali seria o meu novo estúdio. Então eu firmei compromisso com o locatário, criei meu CNPJ, fiz toda a documentação necessária para abrir um ponto, já que na avenida eu teria mais visibilidade, então aumenta as responsabilidades, que eu não tinha antigamente. Trabalhei muito, juntei bastante dinheiro e investi num lugar que não é meu, que eu pago aluguel. E muita gente me chamou de doida, de louca, de estar realmente investindo num imóvel de outra pessoa. Mas eu não conseguiria trabalhar em um lugar que não fosse do jeito que eu queria. Até hoje não é do jeito que eu quero, mas eu fiz o meu melhor, arregacei as mangas e literalmente botei a mão na massa. Literalmente, eu passei massa em todas as paredes, eu pintei o teto, eu e meu pai a gente colou o chão, eu pintei as paredes, eu fiz toda a decoração, tudo. Da fachada até a pia do banheiro. E hoje em dia eu tenho um estúdio que não é perfeito, mas ele é lindo, bem arrumadinho, bem delicado e todo rosa. E se alguém falasse isso pra Kelly de 2022, que começou a atender uma cidade que não conhecia ninguém, que não tinha maca, eu peguei uma poltrona emprestada da minha avó pra eu atender, eu não tinha mocho pra eu sentar. Eu trabalhava sentada numa cadeira de madeira infantil, literalmente da minha infância, mas apesar de não ter maca, não ter mocho e não ter grande estrutura, eu tinha muita força de vontade e eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, eu sempre quis mais, eu nunca quis o básico, apesar de não achar que eu era merecedora ou que eu era capaz, às vezes eu me sentia muito insegura, mas eu ficava tipo, não, peraí. A gente vai conseguir, a gente quer chegar em tal lugar, a gente vai. Eu posso não estar confiando muito em mim nesse momento, mas a gente vai conseguir. Porque, na verdade, a gente tem muito medo de dar certo. A gente não sabe o que fazer quando dar certo. Inclusive, essa semana eu postei sobre a compra do microfone e eu postei um spoiler falando, não vou mostrar porque é spoiler da decoração do podcast. E aí um amigo meu me mandou, o que é? Eu tô curioso, me fala. E eu respondi, não é nada demais, é só a decoração da parede do podcast.
E aí, ele teve uma fala tão simples, mas que me impactou tanto durante toda essa semana. Ele virou pra mim e falou assim: e não é nada demais? É muita coisa. E aí eu fiquei tipo, gente, realmente é a decoração da parede de um podcast que eu estou criando para falar sobre empreendedorismo feminino. Então, para aí para pensar. Não é você que está se auto-sabotando? Quais são suas crenças limitantes que te impedem de crescer ou de fazer algo que você tem muita vontade? Se você não empreende, mas tem vontade de empreender, por que você ainda não fez isso? Ai, Kelly, eu não fiz isso porque eu ainda não tenho um lugar. Ai, eu não fiz isso porque eu ainda não tenho o melhor material. Ai, eu não fiz. E não vai ter se você não der o primeiro passo. Eu queria muito ter começado com tudo lindo, com o melhor material, com os melhores móveis, mas eu percebi que se eu não começasse com o que eu tinha, eu nunca ia ter o que eu queria. Então, primeiro a gente tem o que pode, depois a gente tem o que quer. E as coisas só começaram a realmente mudar, ter uma mudança visível na minha vida, depois que eu parei de tratar o meu negócio apenas como, um estúdiozinho, um salãozinho, eu tenho uma lojinha, eu tenho... Você tem uma empresa. Ela pode ser pequena, mas ela é uma empresa e você tem que tratar ela como tal. Então eu entendi que eu não sou só a menina que faz sobrancelha. Hoje em dia eu tenho um estúdio na cidade, eu tenho vários clientes, eu dou curso, eu ensino outras mulheres, eu formo outros profissionais. Eu criei o meu próprio negócio aos 18 anos. Às vezes parece que não é nada demais, mas se você for parar para pensar, é muita coisa. Eu nunca tive outro trabalho, eu nunca tive um patrão, eu nunca tive um chefe, eu nunca tive um salário fixo, mas não foi por falta de querer. Eu já rodei a cidade vizinha, a minha, que era maior, entregando currículo, mentindo currículo, falei que eu já tinha trabalhado na loja da minha tia, na pizzaria do meu tio, e isso nem nunca aconteceu. Só para ter experiência, Ninguém nunca me ligou, ninguém nunca me contratou. E que bom que ninguém me contratou. Graças a Deus, ninguém me contratou. Então eu pude criar o meu próprio emprego. E eu sou uma pessoa que não gosta muito de horários, não gosto muito de me sentir presa. Então ser minha própria chefe foi muito, muito, muito bom pra mim. Porque eu consigo trabalhar a semana inteira e falar, vou viajar esse final de semana e poder ir. Conseguir ir sem precisar pedir nem nada, eu só vou. E isso é muito bom pra mim. Eu acho que a melhor parte é ter essa liberdade de tempo, é poder eu mesma fazer os meus horários. Mas lembrando que vida de autônoma não é mil maravilhas. É feriado, a gente tá trabalhando, é domingo, a gente trabalhando, precisou, a gente tá trabalhando. Mas só de saber que eu posso me dar o luxo de tirar um dia da semana para resolver minhas questões pessoais é muito gratificante. Então, ser empreendedora autônoma realmente mudou a minha vida. Eu acho que se eu tivesse sido contratada por alguma loja que eu entreguei currículo, eu não seria tão satisfeita e tão realizada como eu sou hoje. Então, da mesma forma que empreender e levar isso a sério mudou a minha vida, eu gostaria muito que quem tem esse desejo de empreender também conseguisse mudar a sua realidade. Quando eu percebi que o meu trabalho tinha realmente mudado a minha vida, foi quando eu decidi que daria cursos, para que outras mulheres que gostam da área da beleza também pudessem ter a oportunidade de aprender e trabalhar com o que elas verdadeiramente gostam. Eu queria muito que alguém tivesse chegado ali para mim quando eu estava começando, me desse literalmente um sacode ali, me acordasse para a vida e falava, olha, não é só realizar um procedimento, você está empreendendo. Você não vai só atender, você vai abrir um negócio. Você não tem que ter medo de errar. Errar é a melhor parte, porque é errando que a gente aprende. A gente só não pode errar e não resolver. Foi quando eu comecei a dar curso que eu percebi que a questão do empreendedorismo não faz parte do nosso dia a dia. Mas eu queria que alguém tivesse me falado sobre isso quando eu comecei. Então agora eu tenho a oportunidade de poder falar sobre isso com quem está começando. Mas às vezes você não vai se identificar com a minha história, ou talvez não signifique nada para você mesmo, mas a história de outras empreendedoras pode sim fazer diferença na sua vida.
E aí foi quando eu tive a ideia do podcast. A nossa cidade é rica em empreendedoras e talvez a história delas inspire você. E o meu desejo é que esse podcast, além de inspirar quem quer empreender, quem está começando a empreender, eu quero que as convidadas tenham a oportunidade de mostrar quem elas são por trás da prestação de serviço, mostrar quem elas são por trás dos seus produtos, que às vezes a gente consome, mas não sabe quem fabrica, quem está por trás. Então é uma oportunidade também de poder mostrar o nosso trabalho mais a fundo e ser um pouco mais valorizada, porque apesar de empreender ser muito prazeroso, às vezes também é muito difícil. Então acaba que a gente não tem quem faça pela gente, somos nós por nós mesmas. Então eu quero que o podcast seja um canal de divulgação para as empreendedoras da cidade, que elas possam vir falar mais sobre a sua prestação de serviço, sobre os seus produtos, e que elas também possam contar um pouquinho da história delas, para que sirva de inspiração, de aprendizagem, que você tenha pelo menos um insight, que pelo menos uma partezinha ali te inspire em alguma coisa, que faça você verdadeiramente refletir sobre o assunto. E se esse podcast for capaz de inspirar alguém ou impulsionar pelo menos um pouquinho a cada empreendedora que vier aqui, eu já vou estar extremamente grata e realizada. Então é isso, espero que tenham gostado. Espero que os próximos episódios sejam bem papo de amigas mesmo. Já estou aqui com a minha tacinha. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, muito, muito das convidadas. São mulheres excepcionais. Já consegui convidar a grande maioria. Então, assim, não perde, porque vai ser só história incrível. Então, eu vejo vocês no próximo episódio do Pode Falar na Cara.